paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma mensagem que veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Deus tem algo muito forte ao falar conosco hoje. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia de cura na alma para algumas pessoas que estão aqui, tá? Nós vamos trazer um contexto diferente sobre o complexo de inferioridade, tá? Então hoje nós vamos trabalhar com esse contexto de uma forma que talvez vocês não conheçam. E nós vamos aqui, na passagem de 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 7, que diz assim: as mulheres, dançando, cantavam alternadamente. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Nesse momento, as mulheres ali que estavam comemorando a vitória de Israel contra o exército filisteu. E nós sabemos que essa foi uma grande vitória também de Davi, porque ele venceu o gigante e através dessa vitória do gigante, ele também encorajou todo o exército israelita para ir contra o exército filisteu. Eles conseguiram a vitória. Davi ele já tinha recebido a unção de governo, no entanto, apenas quem sabia eram os seus familiares e o profeta Samuel. Saul, observando aquela comemoração ali daquelas mulheres, ele viu aquela comparação e começou a perguntar para si mesmo: e agora? Só falta agora Davi conseguir o meu reino. Então, ele depositou no reino dele o que era de mais importante para sua vida. Tanto que nós vemos comportamentos em Saul, inclusive fez com que Deus retirasse o seu espírito de Saul, a prepotência dele de achar que poderia assumir uma área que não era dele. E que tudo bem, que tudo ia ficar certo, que ele poderia desobedecer às ordens de Deus e que tudo bem, que tudo daria certo a partir de então. Só que não foi bem assim. A partir daquele momento onde ele desobedeceu aquela palavra que para o Senhor foi uma desonra aos seus princípios, o Espírito Santo de Deus se retirou da vida de Saul. E realmente ali acabou que alguns demônios começaram a perturbar Saul. Só que chegando aqui, vamos voltar a este momento. Só estou trazendo uma contextualização para você entender essa história. Mas nesse momento, Saul ele é pego em uma condição de irritação, de inveja, de comparação. Por quê? Infelizmente, as comparações, elas são não o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus, gente, é que a gente aceite exatamente aquilo que Ele nos entregou. Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém precisa se comparar. Não tem como a gente se comparar, porque Deus é criativo demais. Ele criou todas as coisas. Nós temos uma exclusividade. Nós não vamos ser iguais a ninguém mesmo, gente. Então, entendam aqui como o sistema de comparação, ele é uma autossabotagem muito grande para que a gente consiga acessar a nossa real identidade em Jesus e consiga entender o que Deus quer para nós, assumir o nosso propósito de vida. Então, observem o perigo disso. Saul, ele tinha esse complexo de inferioridade. E uma coisa que eu preciso trazer para vocês: o complexo de inferioridade, ele tem vários tipos de enfrentamento, gente. E é muito conhecido o enfrentamento da pessoa se diminuir, se ela se reduzir. Então nós vemos aquela pessoa se inferiorizando, ela sendo insegura, medrosa. Porém, não são todos os tipos de enfrentamento que correspondem a esse quadro de complexo de inferioridade. E aqui Saul, ele tinha o quê? O ar de superioridade, que é o quê? É uma hipercompensação. É um sistema de defesa que ele encontrou para que ele escondesse o que na verdade ele sente, para que ele escondesse as suas vulnerabilidades. Então, na verdade, a soberba, ela também se trata de uma pessoa que ela se sente lá no fundo inferior, por isso que a gente precisa cuidar e tratar disso. Só que Deus resiste aos soberbos, gente. Por quê? Porque eles ferem, porque eles machucam, eles matam pessoas. Entendem? Por isso, eles podem prejudicar. A pessoa que se sente inferior e ela se diminui, ela machuca a si própria. Mas as pessoas que elas têm esse tipo de comportamento, elas ferem todos que estão à sua volta. Elas não conseguem um bom convívio nas suas relações. Por quê? Existem muitas quebras de relações, existem muitas perdas para que elas conquistem, para que elas se mantenham nessa posição de que são realmente ali fortes, de que são inabaláveis. Mas isso é um mito, tá? Porque ninguém aqui é inabalável. O que é inabalável é Deus. E é através da força de Deus que nós conseguimos todas as coisas, né? Então, por nós mesmos, nós não podemos. Nós não somos. Então, observem bem, algo que precisa ser refletido aqui, né? Então, existe uma necessidade dele mostrar que é, tá? E aqui, o que é mais importante e interessante é a segurança do cargo, a segurança que ele tinha depositado no ter, em detrimento do ser. Porque a gente sabe que na Bíblia, Deus sempre ele vai tratar o nosso caráter, ele vai fazer a gente ser. Ele vai fazer a gente acessar a nossa identidade original para depois nós obtermos as conquistas e conseguirmos vivenciar o propósito sem se perder. Esse é o plano de Deus. Esse é um padrão do céu, gente. Só que aqui não. Aqui ele estava focando no ter.
no seu reinado, as suas conquistas, as suas vitórias em guerras, em assumir tudo que ele pudesse assumir, mesmo que não fosse a vontade de Deus. Então, realmente ali, a vontade de Deus não fazia importância para ele, né? Então, isso é algo que a gente precisa entender, porque isso entristece demais o coração de Deus, gente. Isso pode nos levar a uma apostasia no futuro, sim. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. A gente precisa todos os dias conservar a nossa fé, o nosso coração nele, porque a gente não pode confiar, gente, em nós mesmos. Nós precisamos acreditar na dependência apenas de Deus, porque sem essa dependência, no momento que a gente for independente do Senhor, acabou tudo, meu irmão. Então, observe aqui, gente, esse homem, ele tinha uma crença fundamental, tá? E essa crença é: eu preciso ter para receber o amor. E é isso. É isso, gente. Tudo é sobre amor. Acreditem. Então, na verdade, ele acreditava que ele só iria receber o amor quando ele tivesse. Mas ele já tinha e ele não conseguia se apropriar do amor. Ele já tinha e ele prejudicava, ele matava, ele feria. Então, observem que essa crença estava levando ele para o objetivo totalmente contrário. Totalmente contrário daquilo que ele queria para a vida dele, o amor. E ele não conseguiu. Ele, infelizmente, destruiu a sua família, o seu reinado, justamente por esse tipo de comportamento. Então, eu quero abrir os olhos. Talvez hoje você tenha essa dificuldade de lidar tem esse complexo de inferioridade, tenta a todo custo esconder essa sua vulnerabilidade. E eu entendo você, porque as pessoas, elas podem ser muito maldosas, expor fragilidades para qualquer pessoa pode ser muito difícil mesmo, você pode se ferir ainda mais. E eu entendo. Porém, nós temos um Deus, gente, nós temos um Pai, que Ele cuida de nós, Ele nos ama, e é isso que Ele me trouxe aqui para te falar. Você não precisa ter para ser amado pelo seu Deus. Você já recebe todo o amor que realmente importa, porque o amor dele é puro. Não depende de situações, de ambientes, de status sociais. O amor dele não dependia nem mesmo de quando você estava na lama. Ele já te amou antes mesmo de você conhecer ele. Então, meu irmão, hoje, assuma uma real posição. E a sua posição deve ser desejar mais profundamente se parecer com Cristo, para você acessar essa identidade. E revisar quais são as crenças que você precisa desconstruir. Você não precisa ter para ser. Você não precisa ter para ser amado. Você já é amado, meu irmão. E aqueles que provavelmente se unirem a você depois que você tiver, se eles tiveram a oportunidade ali de se unirem antes, porém desprezaram você e só começaram a reconhecer você através daquilo que você conquistou, talvez não sejam alianças boas para você. Então revise as suas alianças também. Tudo aquilo que faz você alimentar crenças que te deixam completamente distante do propósito de Deus, da sua identidade original, deve ser revisado. Faça uma peneira. Revise também os seus objetivos de vida. Se o seu objetivo, como é o de todos nós, receber amor, então, meu irmão, você precisa ser acessível a eles. Porque se as pessoas te verem com ar de superioridade, elas vão te ver inalcançável. Então, na verdade, elas não vão conseguir chegar até você para estabelecer uma aliança saudável. Por quê? Porque é inalcançável. Você se tornou inalcançável, não porque você queira, mas porque você acredita que esse é o melhor comportamento para você receber o amor. Então, eu espero que essa mensagem ela possa ter te edificado de alguma forma. Comece a revisar os seus objetivos de vida, se os seus comportamentos, se a forma que você trata as pessoas, talvez é muito comum as pessoas acabarem tendo uma agressividade verbal, né? Então elas acabam trazendo uma fala mais grosseira, que não pensa antes de falar, uma pessoa que fala o que quer. E é um perfil onde tem muitos comportamentos. Talvez você faça o que for necessário por um cargo. Talvez você seja capaz de matar pessoas, talvez pisar em cima de pessoas, trair pessoas, caluniar pessoas, perseguir pessoas para conseguir algo. Não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena, você está desagradando o coração de Deus. E você não vai conquistar aquilo que você deseja, porque sem a aprovação de Deus, você não tem nada, meu. Você não tem nada, meu irmão. Então procure primeiro ser. Procure alcançar a identidade que Cristo tem para você. E pode ter certeza que ao seu tempo Deus vai te honrar. Que deixa Deus começar a fazer uma limpeza dentro de você, do seu coração, dos teus hábitos, da tua forma de falar, da tua forma de se portar com as pessoas, dos sentimentos que estão aí dentro do seu coração. Porque aqui não tem julgamento, aqui é um espaço que eu acredito ser seguro,
onde eu quero que esse espaço, meu irmão, ele seja seguro para você receber a cura. Aqui não, você não vai ser julgado. Então, eu quero que você traga isso à sua consciência hoje. Permita-se aí você sozinho refletir sobre o que você tem feito. Você acredita que Deus tem se agradado com os atos que você tem feito? Então eu vou deixar a reflexão dessa mensagem. Eu espero de todo o coração que de alguma forma ela tenha trazido bálsamo e cura para a sua vida, meu irmão. Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.